Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui! Vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos a este vídeo! Você chegou no canal André e André na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é um vlog no qual vocês irão acompanhar a rotina de quinta e de sexta-feira. Esperamos que vocês gostem desse vídeo, que vocês sejam ajudados, edificados e abençoados através desse conteúdo. E se gostarem, não se esqueçam de deixar aquele like de presente pra gente, se inscrever no canal, deixar aquele comentário carinhoso aqui embaixo e compartilhar com quem vocês conhecem. Então, sem mais delongas, bora para esse vlog e que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Bom, meus amores, começando aqui a fazer as minhas tarefas, vou ler para vocês a respeito do Setembro Amarelo. Este foi um dos assuntos abordados nos nossos encontros. Vocês sabem que todas as semanas, né? Agora são 3 vezes por semana, nós vamos de encontro às almas levar a palavra de Deus para elas. E o assunto escolhido, o tema escolhido para um dos nossos momentos de reflexão foi a respeito do Setembro Amarelo. Vou ler o texto para vocês aqui. Estamos no mês de setembro. Este mês é denominado o mês da prevenção ao suicídio e uma das causas que leva as pessoas a tentarem contra a própria vida é a depressão. Uma pessoa entra em depressão ou é tomada pela ansiedade, que é um estágio anterior à depressão, quando ainda não entendeu que precisa perder para Deus para poder ganhar na vida. Muito forte essa expressão, não é? O que será que significa? Vamos lá no livro de Mateus, na Bíblia, capítulo 16, versículo 25, que diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus está nos alertando que esse pensamento, essa gana, que é natural de todo ser humano de querer obter coisas e pessoas, esse muito querer pode resultar numa perda. E é quando a pessoa perde o que ela tanto quer, que o chão se abre debaixo dos seus pés. Ela não tem mais estrutura para lidar com o fato de que ela perdeu o que ela tanto amava ou queria, ou que nunca vai ter o que tanto desejava. Contudo, não há nada na vida, nem coisas e nem pessoas que possam nos garantir a segurança eterna, ou seja, a salvação da nossa alma. Tudo vai passar e, inevitavelmente, perdas irão acontecer. Então, o segredo para vencer a depressão, a ansiedade e todas as perdas na nossa vida é colocar sem reservas as nossas perdas ou o nosso luto, colocar tudo o que nos angustia nas mãos de Deus. Ou seja, perder tudo isso para Jesus. Perder para Deus é tirar do centro do coração aquilo que tanto nos tem angustiado. Pois é Ele quem garante que, se nós fizermos isso, iremos achar a vida.
iremos achar muito mais do que aquilo que perdemos. Mas, para conseguir isso, para conseguir ser vitorioso nesse aspecto, devemos, acima de tudo, confiar em Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e tenham renovado o seu espírito, assim como nós renovamos o nosso a partir do momento que meditamos a respeito desse assunto. Então, vamos continuar aqui o nosso vlog e vamos começar a ler agora o último capítulo do livro O Estudo do Apocalipse. Depois de todos estes acontecimentos que lemos nos vlogs anteriores, só nos resta dizer agora: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos começar agora a ler a primeira parte do último capítulo do livro, cujo título é O Juízo sobre a Babilônia. Em Apocalipse, na Bíblia, no capítulo 17, do versículo 1 ao 6, diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Não podemos nos esquecer que o Apocalipse foi originalmente escrito para a igreja cristã primitiva, que sofria perseguições por parte do Império Romano. Esta perseguição era especialmente intensa, porque os verdadeiros cristãos eram os únicos que se recusavam a adorar o imperador. Naquele tempo, os Neros impunham a todos os súditos do império a adoração da sua pessoa, pelo menos um dia no ano. E como isto contraria totalmente a fé cristã, a qual ensina que somente devemos adorar ao Deus vivo, aqueles cristãos se recusavam terminantemente a obedecer. Assim sendo, eles se autocondenavam à morte. Temos estudado a respeito dos juízos de Deus sobre a humanidade, portadora da marca da besta e adoradora da sua imagem. Terminados os juízos divinos sobre os rebeldes seres humanos, João começa então com a descrição da Babilônia, para em seguida falar do seu julgamento. De acordo com a descrição do apóstolo, não resta a menor dúvida de que a Babilônia se trata de algo extremamente abominável,
tendo em vista que, além de ser objeto da ira de Deus, é também objeto do furor da sua ira. No presente capítulo, inicialmente, é caracterizada como uma mulher sentada no deserto em meio aos juízos do final dos tempos. Ela é chamada de grande meretriz e depois de mãe das meretrizes e das abominações da terra. É importante observarmos que o mal, em tudo e por tudo, sempre tentou imitar as coisas de Deus. E conforme ele vai sendo desmascarado, com o desenrolar dos juízos divinos, a verdade também vai sendo revelada. Já vimos, por exemplo, que os personagens principais destes últimos capítulos do Apocalipse são o dragão vermelho, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Essa é a trindade do mal que se contrapõe à Santíssima Trindade. Mas agora surge um novo personagem, a Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Justamente o oposto absoluto da noiva do Cordeiro, ou seja, a igreja arrebatada e glorificada. Enquanto a Babilônia se acha sentada sobre muitas águas, conforme o que está escrito em Apocalipse 17:1, a igreja do Senhor Jesus se acha no céu, na presença de Deus. O anjo do Senhor revela a João o seguinte: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17:15. O capítulo 13 do Apocalipse nos apresenta o Império Romano restaurado, pois tanto o anticristo quanto o falso profeta emergem respectivamente do mar e da terra. Mas aqui no capítulo 17 vemos algo novo, isto é, o anticristo que encabeça o falso profeta e, portanto, poderoso, mas que agora leva a mulher conforme diz o anjo para João. Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Apocalipse 17:7. Mas quem, afinal de contas, é esta mulher ou esta Babilônia? Vejamos por partes o que o anjo falou com o apóstolo João, conforme o que está escrito em Apocalipse 17, versículos 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. A primeira característica do caráter desta Babilônia é grande meretriz. Ora, que razão, porventura, teria o anjo de Deus para chamar a Babilônia de grande meretriz? Sabemos que a meretriz ou prostituta é a mulher que pratica o ato sexual por dinheiro. E essa característica não é de nascimento, pois todas as pessoas, por mais cruéis e rebeldes que sejam, não nascem assim. Pelo contrário, todas elas nascem imbuídas de inocência e pureza. Mais tarde, porém, levadas pelas circunstâncias, escolhem o caminho que mais lhe convém. Assim foi o nascimento da igreja primitiva, que no seu primeiro amor a Jesus Cristo era inocente e pura na fé. Mas o mal, usando os imperadores romanos, partiu contra ela através de uma cruel e implacável perseguição. Os fiéis eram arrastados e lançados às feras ou queimados vivos diante de milhares de espectadores. E mesmo assim,
Aquela gente corajosa não se intimidava diante das ameaças e da morte, pois mantinha acesa a chama da fé no Deus vivo. Isso impressionava de tal forma os romanos que eles acabavam por se converterem também. O mal, então, ao invés de ver o número de cristãos diminuindo, via aumentando cada vez mais. Foi aí que ele percebeu que quanto maior e mais cruel for a perseguição, maior é o número e melhor a qualidade de cristãos. Então ele mudou a tática e forjou a conversão do imperador Domiciano ao cristianismo. E a partir de então, ele fez aliança do seu império com os verdadeiros cristãos, chamando-os para fazerem parte do Império Romano. As benesses do império, a luxúria, o poder temporal, além das satisfações carnais, foram apagando a pureza da fé e a dependência de Deus para dar lugar à razão e à dependência do império. Esta aliança impôs à igreja cristã uma comodidade espiritual, de modo que aqueles que viviam pela fé, ou seja, na base do crer para ver, passaram a viver na base do ver para crer, isto é, de acordo com a lógica nacional. A união da igreja primitiva com o Império Romano fez nascer então a Babilônia. Daí, de virgem pura e imaculada, ela passou à condição de meretriz e até mãe das meretrizes e das abominações da terra. A sua prostituição se deve ao fato de ter ela abandonado seu primeiro amor para se entregar em troco de ouro e poder material aos reis da terra. A atitude da igreja primitiva para com o Senhor Jesus foi a mesma de Israel para com o Deus dos seus pais. O profeta Isaías escreveu: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isto está escrito em Isaías, capítulo 54, versículo 5. A igreja primitiva deixou o Senhor e, como consequência da sua prostituição, nasceu uma gama de religiões, seitas e filosofias religiosas radicalmente opostas às Sagradas Escrituras. Qual religião se veste de tanta escarlata quanto a Babilônia? E onde existe um templo religioso que leva o nome da cidade e ao mesmo tempo serve-lhe de trono? O apóstolo João escreveu: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 17, versículo 18. É fato que a Babilônia, representada pela grande cidade, tem dominado os reis da terra, incluindo até mesmo os reis ateus. Mas ela não está só, pois existem também igrejas evangélicas, entre aspas, que já têm assumido compromissos com ela. E são elas mesmas que se reúnem em um Conselho Mundial, instituído oficialmente. Há hoje, como já alertamos, um movimento em todo o mundo, no sentido de ser formada uma igreja, entre aspas, unida, rotulada de ecumênica. Ela está avançando na Europa e na América do Norte. O apóstolo João afirma: e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse 17, 6. Este seu espanto admirável se justifica plenamente, pois ele estava confinado ao exílio na ilha de Pátimos, justamente por causa do testemunho do Senhor Jesus e por causa da sua palavra. Ele fazia parte daquela mesma igreja tão perseguida, mas que agora, na sua vida, está embriagada com o sangue dos santos
e com o sangue das testemunhas de Jesus, conforme o que está escrito em Apocalipse 17:6. Ele não podia entender o fato de que os seus irmãos passaram da condição de perseguidos à condição de perseguidores e de instrumentos do Espírito Santo a instrumentos do mal. Então, era natural que ele ficasse espantado diante daquele quadro tão sinistro. Quem conhece um pouco da história sabe que a Babilônia tem um passado gravado com letras de sangue. Ela derramou tanto sangue dos discípulos do Senhor Jesus e com tamanha crueldade que os feitos dos Neros são, como diz a gíria popular, café pequeno, em comparação com os dela. Foi na base do derramamento de sangue, na Inquisição, que ela parou o desenvolvimento da reforma de Martinho Lutero na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, na Irlanda, na Áustria e em tantos outros países. Ela tem sido a herdeira da Grande Babilônia, tanto com respeito aos mistérios pagãos, transformados em ritos supostamente cristãos, quanto à perseguição do povo de Deus. Bom, meus amores, como foi falado para vocês que vocês irão acompanhar através desse vídeo a nossa rotina de quinta e sexta. Já encerrei aqui o meu cronograma de quinta-feira e vamos dar início à nossa rotina de sexta-feira. We don't need them. So can we just slow down? Mais uma vez, eu e a minha cunhada conseguimos sair para fazer a nossa caminhada matinal. Graças a Deus, né? Daqui a pouco voltar para casa e dar continuidade aí no cronograma. Hoje vai ser o dia de limpar a sala de visitas e a cozinha principal. Para poder encerrarmos a semana com tudo limpinho, né? Preparados para o final de semana, passar o sábado e o domingo aí com a casa limpinha, organizada, higienizada. E na segunda-feira a gente recomeça com o pé direito, em nome de Jesus. Já estamos quase chegando em casa. Hoje nós caprichamos na caminhada, gente. Deu mais ou menos 1 hora de duração essa caminhada, viu? Voltamos bem suadas, cansadas, mas a gente precisa queimar essa energia, né? Não é só trabalhar, a gente também precisa cuidar da nossa mente e do nosso corpo. Então eu vou chegar em casa agora, vou tomar um banho, tirar essa roupa suada e me preparar para terminar de cumprir o cronograma. Rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow? Bom, meus amores, enquanto vocês acompanham aí mais um dia do meu cronograma nessa sexta-feira, vou continuar lendo para vocês mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Quando o anjo revela a João o sentido misterioso da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher, foi-lhe dito: as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 7 ao 9. Ora, é sabido que a sede mundial da Babilônia está em uma determinada cidade da Europa, a qual se encontra assentada sobre 7 montes.
donde se conclui que a Babilônia também está assentada sobre 7 montes, identificando-a assim com a mulher. É curioso verificarmos que as moedas cunhadas do tempo do imperador Vespasiano retratavam esta mesma cidade como uma mulher assentada sobre 7 colinas. Quando nos referimos à Babilônia, não estamos incluindo os seus fiéis enganados, porque estes, na sua grande maioria, incluindo muitos sacerdotes, fazem parte de um sistema e desconhecem a grande diferença que há entre a doutrina que praticam e aquela ensinada na Bíblia Sagrada. Portanto, para estes seguidores sinceros, vale repetir o conselho vindo do céu, registrado pelo apóstolo João, que está escrito em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. De fato, a Babilônia tem perdido cada vez mais em substância religiosa, mas, por outro lado, ganha força política e expansão, pois qual a instituição religiosa que tanto tem aproveitado a política oportunista e tem se adaptado a qualquer forma de governo? Ela tem se considerado a única igreja e o seu chefe máximo tem se considerado infalível, contrariando claramente a palavra de Deus que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. O próprio apóstolo João escreveu ainda: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 10. A Babilônia exige obediência cega de todos os seus fiéis, quer em assuntos espirituais, quer em assuntos político-financeiros. Reis, ditadores e presidentes são obrigados a se submeterem aos seus caprichos. A Babilônia será sustentada pelo poder do anticristo, daí o seu poder ser maior do que o do maior trono real do mundo. Isto não é conseguido pelo poder das armas, mas pelo vinho da sua prostituição, ou seja, a corrupção, a mentira, superstição, moralidade corrupta, engano e todos os tipos de ilusão, usando sempre métodos como infiltração e exterminação. Agora nós vamos começar a ler a respeito do desdobramento do Império Romano anticristão. No livro de Apocalipse, capítulo 17, do versículo 7 ao 18, temos a seguinte passagem. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino,
mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade de que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Diante da perplexidade e surpresa expressas pelo apóstolo do amor, conforme é conhecido João, o anjo lhe disse: por que te admiraste? Já discorremos sobre a reação de João diante daquela visão. Ele não podia entender como a igreja tão fervorosa pôde se transformar em uma instituição, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, conforme o que está escrito em Apocalipse, capítulo 17, versículo 6. Bom, meus amores, encerrado o cronograma de hoje, né? Acabei de limpar a sala de visitas e a cozinha principal. Aproveitei, dei uma aspirada no lavabo, coloquei tapetinho limpo lá também. E só me resta agora arrumar os quartos, que eu deixei essa tarefa por último hoje. Geralmente eu faço de manhã, mas hoje eu deixei para fazer por último, tá bom? E amanhã, sábado, né, uma das meninas vai vir me ajudar aqui. E ela vai ficar encarregada de limpar as janelas e as portas da casa. Mas o resto, graças a Deus, eu estou mantendo. Então, eu vou deixar para continuar a leitura do livro no próximo vlog e vou dar continuidade aqui à organização dos quartos. Some trouble when he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no. Bom, meus amores, e nós vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham se edificado, que vocês tenham sido abençoados também através desse conteúdo. Muito obrigada por ter ficado conosco durante todo o vlog. Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Não se esqueçam de deixar o seu like, não se esqueçam de fazer aquele comentário carinhoso aqui embaixo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de compartilhar esse conteúdo para alcançarmos o maior número de almas. Fiquem todos com o Papai do Céu, abraçados e protegidos. E até o próximo vlog. Se cuidem, amamos você e amamos a sua alma. Tchau!